A senhora Mooney era uma mulher grande e imponente. Tendo ficado com o dinheiro salvo do negócio, instalou uma pensão na rua Hardwick. A casa abrigava uma população flutuante, constituída de turistas vindos de Liverpool e Island of Man e, ocasionalmente, de artistas do teatro musical. Olá, eu sou Maílson do perfil Notas de um Observador e hoje eu trago para vocês, no nosso projeto Clube do Conto Veda, o conto A Pensão, de James Joyce. Só para lembrar vocês, antes do início da discussão, não deixem de comentar, curtir, compartilhar, fazer as interações necessárias para que a gente entenda que, se vocês estão gostando ou não do projeto, e a gente consiga melhorar ou aprimorar o nosso projeto até o final, tá? Como eu falei, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho um conto do James Joyce, e eu queria justificar a escolha desse conto. Quando a gente estava fazendo a curadoria dos contos, a gente acabou pensando em critérios como contistas masculinos, contistas mulheres, contistas homens, brasileiros, estrangeiros. E eu estava com a ideia de trazer um ou outro escritor que as pessoas costumam ter medo. E assim, na hora que eu pensei nessa possibilidade de trazer um escritor que as pessoas têm medo de ler ou têm receio de ler, o primeiro nome que me veio à mente foi James Joyce. Quando a gente pensa no James Joyce, nessa dificuldade de escrita, ou não na dificuldade de escrita, na dificuldade de leitura das obras dele, começar a leitura dos textos dele pelos contos é sempre a melhor pedida. Eu não sei se vocês conseguem lembrar de memória, mas James Joyce é o autor de Ulisses, que é um dos livros mais incríveis e difíceis, considerados difíceis da literatura. E essa é uma das grandes marcas, uma das grandes características da escrita do James Joyce. Ele tem uma escrita diferente, ele tem uma proposta de escrita que costuma assustar o leitor. Textos como Ulisses e Finnegan's Wake costumam distanciar os leitores de iniciar a sua leitura. E aí eu trago A Pensão para mostrar. A gente pode entrar nos textos de um autor a partir dos contos. E Dublinenses, que é o livro de contos que traz esse conto, é uma grande possibilidade. Só para explicar um pouquinho a proposta do livro todo, para que vocês entendam a função do conto A Pensão dentro desse livro. O Dublinenses é um conjunto de textos do autor que se propõe a analisar a vida em Dublin. Só para explicar, o James Joyce é irlandês, nascido em Dublin, e ele traz nesses contos aspectos dessa cultura, desse cenário, e ele vai discutir algumas coisas que ele concorda ou não, que ele gosta ou não, dentro dessa população, dessas pessoas, desse cenário de Dublin. No caso do conto A Pensão, nós temos como protagonista a senhora Mooney, que ela é uma filha de um açougueiro e se casa com um dos funcionários do pai. Aí dentro dessa relação ele acaba se envolvendo com bebida, tem a violência física propriamente dita, e ela decide falar com o padre e pedir o desquite. Eu não sei se vocês são da mesma geração que eu, que sabem o que significa desquite, mas ela pediu a separação. Só contextualizando de forma temporal, esse conto foi escrito no início do século XX, na Irlanda. Então nós temos uma cultura e uma estrutura extremamente conservadora, e quando o escritor propõe uma mulher pedindo desquite, pedindo uma separação, a gente já tem o primeiro ponto de análise, né? O primeiro ponto de crítica do autor dentro do conto. Além disso, essa mulher pega esse dinheiro do empreendimento que eles tinham e decide investir numa pensão. Então nós temos, além de uma mulher desquitada, nós temos uma mulher que gerencia seu próprio negócio, que não é qualquer negócio, é uma pensão onde ela vai interagir e se relacionar com vários homens ou com várias pessoas diferentes. Então ela precisa ter pulso firme, ter controle de todas as questões e ainda cuidar dos 2 filhos. Entende? Já no contexto dessa pensão, nós temos o dia a dia dessa pensão, o cotidiano, como as coisas estão acontecendo. E como clímax desse conto, nós temos um caso da filha da senhora Mooney com um pensionista. E aí vem a grande discussão, né? Nós temos esse caso e a senhora Mooney, como uma pessoa que vai
vai interagir com várias pessoas, ela, eles estão só se divertindo, são jovens, meio que deixa isso pra lá, mas fica atenta. Quando acontece como é que eu posso dizer, o ápice do relacionamento dos dois, ela decide intervir. É tanto que ela fala assim, que esse tipo de decisão deve ser tomada como as ações feitas no açougue, ela já tinha decidido, né? Então, o que é que ela faz? Ela vai propor para o Doran, que é esse pensionista, o casamento com a própria filha. E aí, só para explicar, né? Nós temos essa mãe separada, que cuida de uma pensão, que tenta arranjar um casamento para a filha. E para organizar nossa análise, eu dividi ela em dois momentos. O primeiro deles, o ponto de cultura, né, da Irlanda, do James Joyce, a crítica mesmo dele a essa sociedade. E o segundo ponto, a questão dessa sociedade propriamente dita, dentro da visão dessa mulher, essa mulher cheia de traumas, que tenta projetar na filha as coisas que ela não conseguiu, tudo isso embasado nas questões sociais e religiosas. A religião é muito bem utilizada e organizada para que ela fortaleça os argumentos da mãe. Em relação à cultura, como eu falei no início, nós temos dois aspectos que se sobressaltam aos olhos e que são pontos de discussão. O primeiro, a questão do alcoolismo do marido. O alcoolismo e a violência, principalmente a violência doméstica por conta da bebida ou por outras questões que a violência acaba se justificando, tentando se justificar dentro dela mesma, era algo extremamente cultural dentro desse cenário do século XX na Irlanda. E é uma coisa que o James Joyce denuncia muito, não só nesse conto, mas em outros. Quando a gente tem essa mulher que o marido correu atrás dela numa das noites com um machado, aí a gente observa como que essa mulher não vai embonceareis, né? Emboncearenseis. Como é que ela não vai engrossar o couro e tomar as rédeas da própria vida, né? Aí ele traz essa mulher forte, aí você acaba tentando defender ela, observando que ela é forte, que ela é decidida, que ela é uma mulher à frente do tempo, e aí ele traz a crítica a essa mulher com esse trauma, que projeta na filha as coisas que ela não conseguiu. Então, quando ela tem essa filha se envolvendo com um rapaz, que é um rapaz bem mais velho que a filha, um pouco mais velho, não, bem mais velho que a filha. É um rapaz que tem um emprego sólido, é um comerciante, e para a época os comerciantes eram bem vistos, né? Era um comerciante, trabalhava numa empresa grande há mais de 13 anos. Então ela pensa, essa é a chance da gente consolidar e conseguir um futuro melhor para minha filha, né? Ela pensa isso, né, nas entrelinhas, não é algo dito diretamente. Mas quando a gente pega esse conto e a gente vê as atitudes dela, as formas que ela reflete sobre a situação, como que ela organiza conversar com o homem, como ela cria atenção antes da conversa, como ela manipula a filha, dizendo que vai conversar, que precisa resolver aquilo precisa resolver de forma incisiva, a gente meio que percebe que o direcionamento dela ele precisa aceitar o casamento. Ele precisa se vincular a essa instituição para garantir o futuro dessa filha. E aí vem a segunda parte da discussão, só para já ir antecipando algumas coisas, que é a questão religiosa. Qual é o grande apelo dela? O primeiro, ela se apega muito aos dilemas sociais, ela se coloca como uma mulher que já tem as suas mazelas, já tem os seus problemas, já é mal vista por ser a dona de uma pensão, e as pensões são sempre mal vistas quando geridas por mulheres. E o segundo, o jovem, né, o Dora, é uma pessoa extremamente religiosa. O chefe do Dora é uma pessoa extremamente religiosa. Então ela pega essa religião e se utiliza dela para argumentar, para convencer de que o casamento é a solução para salvar a honra da filha e para que ele se exima do pecado de deflorar jovens. Entende? Ela se utiliza desses argumentos para justificar essas questões. Se a gente perceber historicamente, esse aspecto da violência doméstica, da violência psicológica, das relações tóxicas, vem sido construída desde o início do século XX, né, pegando como marco esse conto, mas ele não é o marco, tem histórias muito anteriores a ela, mas só dentro do nosso projeto, esse é um conto que conversa diretamente
com contos, por exemplo, como A Fugitiva, do que a gente falou há uns dias atrás, que a gente percebe uma mulher que passou pelo trauma da violência, no caso dessa daqui física, da Carla do outro conto, da violência psicológica, e elas precisam seguir a vida, precisam reconstruir a vida. Essa questão da violência é interessante e ela sempre acaba atraindo a gente de alguma forma, porque elas nos fazem pensar como as sociedades se organizam e refletem essas questões. Dentro do projeto, a gente ainda vai discutir o conto A Morte da Porta-Estandarte, que vai levantar também questões como essa. Então, fiquem ligados nos próximos vídeos para não perder essa discussão. Então, se você perceber que a proposta do James Joyce é discutir a relação da cidade, a vivência da cidade, a gente pode também, aproveitando que a gente está fazendo links com outros textos, perceber como que ele, assim como Moreira Campos no Dizem que os Cães Veem Coisas, Angela Carter no Fugitiva, ele pega um contexto do cotidiano, um aspecto do cotidiano e transforma em arte. Ele pega um episódio de pensão, né, uma situação de pensão, e transforma isso em arte. É muito, muito bonito. Eu estava lendo alguns textos, porque assim, em se tratando de James Joyce, a gente eu particularmente não me senti tão confortável de vir aqui e trazer só as minhas impressões. Eu estou trazendo também as minhas impressões, mas eu acabei lendo um pouco mais, lendo estudos. E assim, se tratando de James Joyce, tem estudos de todas as categorias. Tem estudo relacionado à forma, e relacionado à fonética, estudos que pesquisam como que ele transforma a linguagem oral na linguagem escrita, principalmente no romance Finnegan's Wake. Considerando esses estudos que eu fiz, eu queria sugerir para vocês a dissertação Identidades Fragmentadas, da Sabrina Siqueira, onde ela vai trabalhar, fazer uma análise desses contos e vai mostrar como que a gente pode perceber as identidades e as expressões desses personagens dentro do conto e dos contos, né? Outra coisa, só a título de curiosidade. Nesse livro, no Dublinenses, para quem tem interesse em ler Ulisses, por exemplo, pode ser uma excelente porta de entrada, porque 30 dos personagens que aparecem em Ulisses são apresentados primeiramente no Dublinenses. Uma vez que Ulisses se passa em 18 horas na vida de um personagem, nós temos esse personagem interagindo e andando pela cidade de Dublin também, e acaba interagindo com as pessoas desses contos. Então, se você tem interesse de ler Ulisses, se você tem interesse em ler James Joyce, Dublinenses é uma ótima porta de entrada. E só para fechar, eu queria trazer uma pergunta que eu vi no blog do Felipe Cordeiro, chamado Blog Pós-Fácil, que ele faz a seguinte pergunta: a cidade deixa o povo sujo ou o povo deixa a cidade suja? Então, é isso. Espero que vocês interajam comigo, tragam os pontos de vista de vocês sobre esse conto. Eu quero saber o que vocês acham. O casamento é a solução? Não é? O que essa mulher faz? É alguma coisa interessante? Não é? Pode ser vista de forma isolada? É bom que seja lida dentro do contexto? O que vocês pensam sobre isso? Deixem nos comentários, comentem, compartilhem. E amanhã a gente volta com mais um conto no Clube do Conto Vera. Tchau!